Ela disse que me amava todas as manhãs. Foi uma mentira em cada uma delas. A mensagem no celular dela destruiu tudo em 5 segundos. Se essa história vai tocar seu coração, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder o desfecho surpreendente que mudará sua visão sobre confiança e perdão. Vamos para a história. Curitiba, 2022. A chuva caía implacável sobre as ruas arborizadas, transformando as calçadas do bairro Batel em espelhos que refletiam as luzes trêmulas dos cafés. Miguel Almeida caminhava sem rumo, deixando que a água lavasse seu rosto, misturando-se às lágrimas que não conseguia mais conter. Em suas mãos, um envelope amarrotado continha as provas que destruíram não apenas seu casamento de 7 anos, mas toda a realidade que acreditava ser verdadeira. Existem 2 dores imensas neste mundo, pensou ele, recordando-se de um livro que lera certa vez. A dor de amar e não ser correspondido, e a dor de descobrir que o amor que você recebeu nunca foi verdadeiro. Miguel sempre fora um homem de certezas. Arquiteto renomado, construía estruturas sólidas, permanentes, imponentes. Sua mente metódica encontrava conforto nas linhas retas, nos cálculos precisos, nas fundações inabaláveis. Aos 35 anos, havia conquistado reconhecimento profissional, estabilidade financeira. Acima de tudo, acreditava ter encontrado em Helena o alicerce de sua vida pessoal. Helena Vasconcelos entrou em sua vida como um furacão. Fotógrafa de profissão, via beleza onde outros enxergavam apenas o ordinário. Seus olhos castanhos profundos capturavam detalhes que passavam despercebidos à maioria das pessoas. Foi em uma exposição de arquitetura contemporânea, no Museu Oscar Niemeyer, que seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. As suas estruturas têm alma, disse ela, parada diante da maquete de seu mais recente projeto. Você constrói edifícios que parecem respirar. Miguel, acostumado a elogios técnicos, sentiu-se desconcertado pela observação poética. Aquele encontro, aparentemente casual, marcou o início de uma paixão avassaladora. Nas tardes de domingo, exploravam juntos os cantos esquecidos de Curitiba. Helena fotografava detalhes arquitetônicos que Miguel, mesmo com seu olhar treinado, jamais havia notado. Ele, por sua vez, explicava a ela os segredos estruturais dos monumentos históricos, as razões matemáticas por trás da beleza que ela capturava com sua câmera. Casaram-se 2 anos depois, em uma pequena cerimônia na Capela Santa Maria, com vista para o Bosque do Papa. Nosso amor será como os pinheiros araucária, prometeu Miguel, profundamente enraizado, resistente às intempéries, crescendo sempre para o alto. Os primeiros 5 anos foram o que os poetas chamariam de perfeição. Compraram uma casa histórica no bairro do Juvevê e a restauraram juntos, mesclando a preservação arquitetônica que Miguel valorizava com os toques artísticos de Helena. Todas as manhãs, tomavam café na varanda que se debruçava sobre o jardim, falando sobre sonhos, projetos, possibilidades. Quando tivermos filhos, dizia Miguel frequentemente, quero que cresçam entendendo tanto a solidez quanto a beleza do mundo. Helena sempre sorria diante dessas palavras, mas nunca demonstrava o mesmo entusiasmo. Ainda temos tempo, respondia. Quero conhecer mais do mundo antes de trazê-lo para dentro de nossa casa. Foi aos poucos, quase imperceptivelmente, que as primeiras rachaduras começaram a aparecer na estrutura de seu relacionamento. Pequenas mudanças de comportamento, viagens profissionais mais frequentes, mensagens no celular que provocavam sorrisos que Helena não compartilhava, telefonemas atendidos em voz baixa, na varanda, enquanto acreditava que Miguel dormia. É apenas uma fase, dizia Miguel para si mesmo. Todos os casamentos passam por períodos de distanciamento. Na primavera de 2022, Helena anunciou que precisava viajar para São Paulo por 3 dias, para fotografar uma série sobre a arquitetura urbana para uma revista internacional. Miguel ofereceu-se para acompanhá-la. Tinha contatos valiosos na cidade que poderiam facilitar seu trabalho, mas ela recusou, dizendo que precisava de espaço para criar. Voltarei antes que você sinta minha falta, prometeu, beijando-o levemente antes de partir. Foi durante essa ausência que o destino, ou talvez o acaso, interferiu de forma irreversível em suas vidas.
Na manhã do segundo dia da viagem de Helena, Miguel recebeu um telefonema inesperado. Sofia Mendes, antiga colega de faculdade com quem mantinha contato esporádico, estava em Curitiba para uma conferência de arquitetura sustentável. Precisamos nos encontrar, insistiu Sofia. Há algo que você precisa saber. No Café do Paço, na Praça Tiradentes, Sofia parecia nervosa, evitando seu olhar enquanto remexia a colher no café já frio. Vi Helena ontem à noite, disse finalmente. Não em São Paulo, mas aqui em Curitiba, no Hotel Bourbon Convention. Miguel sentiu um frio percorrer sua espinha. Deve ser algum engano. Helena está em São Paulo, fotografando para a revista Panorama. Sofia estendeu seu telefone, mostrando um registro inegável. Helena, entrando no hotel de luxo, acompanhada por um homem que Miguel reconheceu imediatamente, Carlos Valente, editor da revista para a qual Helena frequentemente trabalhava. Pensei muito antes de vir até você, continuou Sofia. Mas se fosse comigo, gostaria de saber a verdade. Nos dias que se seguiram, Miguel transformou-se em uma versão irreconhecível de si mesmo. Como um detetive obsessivo, reuniu evidências, registros telefônicos, extratos de cartão de crédito, reservas de hotel. O padrão era claro. Não era a primeira vez que Helena mentia sobre suas viagens. O caso com Carlos durava pelo menos 8 meses. Quando Helena retornou, radiante, com histórias fabricadas sobre São Paulo e fotografias que Miguel agora sabia terem sido tiradas meses antes, ele manteve uma calma surreal. Como foi a viagem? Perguntou, servindo-lhe uma taça do vinho da Serra Gaúcha que costumavam reservar para ocasiões especiais. Inspiradora, respondeu ela, detalhando encontros e descobertas que nunca aconteceram. Durante o jantar, conversaram como nos velhos tempos. Helena falou sobre projetos futuros, sobre uma possível exposição internacional. Miguel ouviu atentamente, estudando cada expressão em seu rosto, procurando sinais do engano que agora sabia existir por trás de cada palavra. Foi apenas quando terminaram a refeição que Miguel colocou sobre a mesa um envelope contendo todas as provas que havia reunido. Acho que esqueceu de mencionar alguns detalhes sobre sua viagem, disse, com uma voz que não reconhecia como sua. O rosto de Helena transformou-se instantaneamente. O choque inicial deu lugar a uma expressão que Miguel jamais havia visto, uma mistura de raiva e alívio. Estava esperando pelo momento certo para contar, disse ela, após um longo silêncio. Contar o quê? Que tem dormido com Carlos há meses. Que cada viagem profissional era uma mentira. Helena respirou fundo. Para contar que não sou quem você pensa que sou. Que este casamento, esta vida que construímos, nunca foi real. As palavras atingiram Miguel como um golpe físico. O que isso significa? Significa que meu nome verdadeiro não é Helena Vasconcelos. Significa que nosso encontro na exposição não foi por acaso. Significa que cada passo que dei em sua direção foi cuidadosamente planejado. As revelações que se seguiram destruíram não apenas o presente de Miguel, mas também reescreveram seu passado. Helena, cujo verdadeiro nome era Diana Monteiro, era investigadora particular, contratada 7 anos antes para se aproximar de Miguel com um propósito específico: obter informações sobre seu pai, Antônio Almeida. Antônio, falecido 2 anos antes do início do relacionamento de Miguel e Helena, havia sido um proeminente engenheiro civil, responsável por grandes obras públicas no Paraná durante as décadas de 1990 e 2000. O que Miguel não sabia, ou talvez tivesse escolhido ignorar, era que seu pai estava envolvido em um esquema massivo de superfaturamento e desvio de verbas. Seu pai escondeu milhões antes de morrer, explicou Diana ou Helena. Carlos não é apenas meu amante, é meu parceiro nesta investigação. Trabalhamos para um grupo de investidores que foram lesados pelos esquemas de Antônio. Então tudo foi uma mentira. A voz de Miguel mal conseguia sair. No início, sim, respondeu ela, com uma frieza que parecia incompatível com a mulher que ele julgava conhecer. Mas com o tempo, aprendi a admirá-lo. Há momentos em que quase esqueci porque estava aqui. Quase, repetiu Miguel, sentindo cada sílaba como uma lâmina. Mas não completamente. Diana suspirou. Preciso que entenda.
Quando comecei, era apenas um trabalho. Infiltrar-me em sua vida, ganhar sua confiança, encontrar onde seu pai escondeu o dinheiro. Mas você é diferente dele. Honesto, íntegro. Isso tornou tudo mais difícil. Difícil o suficiente para parar, para contar a verdade. Não poderia. Há muito em jogo. Pessoas perderam tudo nos esquemas de seu pai. Miguel levantou-se, incapaz de continuar aquela conversa. Vou passar a noite fora. Quando eu voltar amanhã, quero que tenha desaparecido da minha vida tão meticulosamente quanto entrou nela. Aquela noite, vagando pelas ruas de Curitiba sob a chuva implacável, Miguel revivia cada momento dos últimos 7 anos, questionando cada sorriso, cada beijo, cada promessa. A dor da traição era amplificada pela percepção de sua própria ingenuidade. Como não percebeu? Como não viu os sinais? Ao amanhecer, encharcado e exausto, retornou ao apartamento que compartilhavam. Diana havia partido, levando apenas seus pertences pessoais. Sobre a mesa da sala, um pendrive e uma carta manuscrita. A verdade que busquei por anos está neste pendrive, dizia a carta. Seu pai não era o homem que você pensava conhecer, assim como eu não sou a mulher que fingi ser. A diferença é que agora você tem a chance de fazer algo a respeito. Estes documentos contêm evidências de todos os esquemas, contas no exterior, nomes dos envolvidos. O que fará com isso depende apenas de você. Sei que não tenho direito de pedir perdão, então não o farei. Mas peço que considere que nem tudo entre nós foi falso. Adeus, Miguel. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Miguel. A investigação sobre os negócios de seu pai rapidamente se tornou um escândalo regional. O respeitado engenheiro Antônio Almeida, outrora considerado um visionário da construção civil paranaense, agora era retratado como o mentor de um dos maiores esquemas de corrupção do estado. Miguel cooperou integralmente com as autoridades, entregando todos os documentos deixados por Diana. A fortuna ilícita de seu pai, cerca de 30 milhões de reais escondidos em paraísos fiscais, foi confiscada e direcionada para um fundo de compensação às vítimas. A carreira de Miguel sofreu um golpe devastador. Clientes cancelaram contratos, associações profissionais distanciaram-se, amigos desapareceram. Seu sobrenome, antes motivo de orgulho, transformará-se em um fardo. Você não é responsável pelos erros de seu pai, dizia Bernardo, seu único amigo que permaneceu ao seu lado durante a tempestade. Mas sou responsável pela minha cegueira, respondia Miguel. Como não percebi? As viagens inexplicáveis, o patrimônio desproporcional, os amigos em cargos estratégicos. Escolhi não ver. Numa tarde de outono, enquanto organizava os pertences que manteria ao vender a casa no Juvevê, Miguel encontrou um envelope esquecido na estante. Dentro, fotografias tiradas por Helena, não, Diana, durante suas caminhadas por Curitiba. Não eram as imagens impressionantes que ela costumava exibir em suas exposições, mas registros íntimos. Miguel observando o pôr do sol no jardim botânico, adormecido com um livro no colo, rindo ao lado de seu cão já falecido. No verso de uma das fotografias, uma inscrição: momentos que desejo fossem verdadeiros. Aquela simples frase desencadeou uma revelação. E se nem tudo fosse uma mentira? E se, em meio ao engano planejado, algo genuíno tivesse florescido? A complexidade dessa possibilidade era tanto dolorosa quanto estranhamente reconfortante. Naquela noite, Miguel tomou 2 decisões que redefiniriam sua vida. Deixaria Curitiba, buscando recomeçar longe dos escândalos e memórias, e usaria seu conhecimento para um propósito maior que a simples construção de edifícios. 2 anos depois, Miguel havia reconstruído sua vida no Nordeste brasileiro. Utilizando o que restara de seus recursos e o conhecimento arquitetônico, dedicava-se a projetos de habitação social em Recife, desenvolvendo técnicas de construção econômicas e sustentáveis para comunidades carentes. Foi durante a inauguração de um centro comunitário que Miguel a viu novamente. Diana, agora usando seu verdadeiro nome, estava fotografando o evento para uma organização não governamental nacional. Seus olhares se cruzaram através da multidão, e o mundo pareceu congelar por um instante.
Ela não tentou fugir ou se esconder. Pelo contrário, após a cerimônia, aproximou-se diretamente. Não esperava encontrá-lo aqui, disse ela, com uma voz que Miguel havia lutado para esquecer. Eu poderia dizer o mesmo, respondeu ele, surpreso com a própria calma. Seu trabalho aqui é impressionante. Estas estruturas têm alma. A referência ao seu primeiro encontro não passou despercebida. Por um momento, Miguel sentiu a antiga raiva ressurgir, mas foi rapidamente substituída por algo mais complexo. Uma curiosidade sobre quem realmente era esta mulher que havia interpretado o papel de Helena por tantos anos. Decidiram tomar um café em um pequeno estabelecimento próximo, onde, pela primeira vez, conversaram sem pretensões ou máscaras. Após deixar Curitiba, percebi que não podia continuar com aquele tipo de trabalho, explicou Diana. A linha entre investigação e manipulação havia se tornado turva demais para mim. Comecei a fotografar conflitos e crises humanitárias, tentando mostrar não apenas a destruição, mas também a resiliência humana. E Carlos? Perguntou Miguel, surpreendendo-se com a ausência de amargura em sua voz. Desapareceu com parte do dinheiro recuperado. Está foragido, provavelmente em algum país sem tratado de extradição com o Brasil. Então você também foi enganada. Diana sorriu tristemente. A ironia não me escapa. Parece que todos fomos peões em jogos que não compreendíamos completamente. Ao longo das semanas seguintes, continuaram se encontrando. Miguel mostrava seus projetos. Diana compartilhava suas fotografias. Lentamente, dolorosamente, começaram a conhecer verdadeiramente um ao outro, sem as identidades fabricadas que haviam definido seu relacionamento anterior. Há algo que preciso lhe perguntar, disse Miguel, certa noite, enquanto observavam o pôr do sol sobre o Oceano Atlântico. Algo que me atormentou durante estes anos. Diana assentiu, preparando-se para qualquer pergunta dolorosa. Houve algo real entre nós. Algum momento, qualquer momento, em que Helena não estava interpretando um papel. Diana olhou para o horizonte antes de responder. Helena não existia, mas meus sentimentos por você eram reais, e esse foi meu maior conflito. Cada vez que planejava contar a verdade, lembrava-me das pessoas que dependiam daquela investigação, das vidas destruídas pelos esquemas de seu pai. Então continuava, odiando-me um pouco mais a cada dia pela dor que sabia que eventualmente lhe causaria. Miguel absorveu suas palavras, sentindo o peso da verdade. Não uma verdade simples de herói e vilão, mas uma verdade complexa de pessoas imperfeitas, tomando decisões difíceis em circunstâncias imperfeitas. Não sei se posso perdoar completamente o que aconteceu, disse finalmente, mas entendo melhor agora. E talvez entender seja o começo de algo novo. 5 anos após o reencontro em Recife, Miguel e Diana não estavam juntos romanticamente, mas haviam forjado algo igualmente valioso, uma parceria baseada na verdade e no propósito compartilhado. A Fundação Almeida, criada por Miguel com os recursos que legitimamente herdara, financiava projetos de transparência administrativa e desenvolvimento urbano sustentável. Diana, com suas fotografias premiadas, documentava tanto as injustiças quanto os progressos, dando visibilidade nacional às iniciativas. Numa tarde, observando crianças brincando em uma praça que haviam ajudado a construir em um bairro antes esquecido do Recife, Miguel refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. Sabe o que aprendi através de tudo isso? Disse para Diana, que ajustava sua câmera para capturar a cena. O que? Perguntou ela, sem desviar o olhar de sua lente. Que a traição mais dolorosa não é necessariamente aquela cometida por outros contra nós, mas a que cometemos contra nós mesmos quando escolhemos não ver a verdade que está diante de nossos olhos. Diana baixou sua câmera e olhou para ele. Realmente o viu, não como o alvo de uma investigação, nem como o homem que havia amado e traído, mas como ele realmente era, imperfeito, resiliente, autêntico. E sobre o perdão? Perguntou ela. Aprendeu algo sobre isso também. Miguel sorriu levemente. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou negar a dor. Significa escolher não deixar que o passado defina quem podemos nos tornar. Diana assentiu, compreendendo a profundidade daquelas palavras.
Não houve promessas de amor eterno ou finais felizes convencionais. Em vez disso, havia algo mais raro e valioso. Duas pessoas que, tendo visto o pior um do outro, escolheram ver também o melhor, construindo algo significativo das ruínas do que haviam perdido. Enquanto o sol se punha sobre o Recife, Miguel compreendeu uma verdade final. Às vezes, é preciso que tudo desmorone para que possamos construir algo mais forte, mais verdadeiro e mais duradouro em seu lugar. Muito obrigado por acompanhar esta história de dor, descoberta e reconstrução. Se você já sentiu a dor da traição ou conhece alguém que passou por isso, essa narrativa pode trazer conforto e perspectiva. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir que, mesmo após a pior das traições, é possível reconstruir algo significativo das ruínas. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma e nos fazem refletir sobre as complexidades dos relacionamentos humanos. Até a próxima!